Ele apresenta um programa jornalístico que se tornou fenômeno de audiência. O público se identifica com os bordões e fica esperando para saber qual vai ser a novidade do dia no Cidade Alerta. São 3 horas de segunda a sexta, ao vivo na Record. E por mais pesado que seja o assunto, o jornalista Marcelo Rezende encontra um jeito de descontrair. Mas fora do ar, pouco se sabe da sua vida pessoal. Por isso, hoje, ele vai abrir o coração e nos contar aqui tudo sobre família, amores e casamentos. Marcelo, bem-vindo ao programa. Obrigado pela gentileza de me convidar. E com direito até mesmo à exclusividade de acesso à casa do Marcelo. Muito obrigado por essa confiança, acho que é a primeira vez, não sei se... Eu tenho uma coisa que eu acho o seguinte, eu acho que hoje a vida, ela ficou muito aberta para tudo, né? E principalmente nesse meio que eu trabalho, o sujeito diz assim, a moça vai namorar um moço. Antes de dizer assim, vou te namorar, já avisa para a revista. Né? Então, eu tento fazer o seguinte, eu tento fazer da minha vida particular uma descrição. E a ideia sempre foi essa desde o início da minha carreira. Então, de qualquer forma, a gente agradece você ter aberto as suas portas, as portas da sua casa, que daqui a pouquinho você vai conhecer onde o Marcelo passa o outro tempo da vida dele, que é mal ter 3 horas ao vivo não é fácil. 3 horas e 20 e um negócio difícil. Quando me chamaram para fazer o Cidade Alerta, eu não quis. Mas aí o Douglas, que é o Douglas Tavolaro, o vice-presidente de jornalismo, ele é tinhoso. Ele fica, mas faz. Aí eu disse, então faz um trato. Eu faço do jeito que eu sou. Quer? É pegar ou largar. Ele disse, tá bom. E aí, pela primeira vez na vida, eu consegui fazer um programa onde seja eu. E com isso eu fiz um Cidade Alerta que a minha cabeça diz o seguinte, nós conseguimos, numa rapidez impressionante, montar uma família. Onde as pessoas conversam, brincam, às vezes reclamam, eu sou meio chato, reclamo muito, e entramos na casa da família, que é nossa família, mas que a gente não vê. Isso formou uma sinergia legal, todo mundo ficou amigo. E isso transparece muito bem no programa e é algo, como nós falamos, diferente, único nesse segmento que nós normalmente não vemos, não estávamos acostumados a isso. Agora, falando em família, Marcelo, é a escola do amor, vamos então focar nesse lado da sua vida. Você tem aí um histórico de 3 casamentos, né? Você tem 5 filhos e agora você está só. Muito bem. Quais as lições, o que você traz dentro de você, considerando esse histórico de 3 casamentos, não focando, obviamente, o foco da Escola do Amor não é falar de quem não está aqui, mas falar de você. Vamos lá, as lições, as experiências, por favor. Olha, não é fácil. Vou te falar uma coisa, é difícil. A primeira sensação que você tem é de absoluta frustração. Porque um homem, né? Eu choro fácil, hein? Um homem, vocês não me conhecem, um homem não foi feito para viver sozinho. O homem precisa de uma parceira, da mesma forma que uma parceira precisa de um homem. O homem não nasceu para ser um solitário, senão todo mundo era Robinson Crusoe, sem papagaio nem sexta-feira, né? Então, o que ocorre? Eu tentei, né? E quando você me pergunta, você imagina o que é a vida de um sujeito? Vou ficar mais à vontade aqui, que é bonito, né? Eu vou te explicar uma coisa bem direito. Você imagina o que é um sujeito ter 3 casamentos, sendo que um longo, 18 anos, e 5 filhos de 5 mulheres. Você acha que é fácil? Não. É óbvio, e vou te dizer mais, hein? De 2 filhos que não, com os quais eu não fui casado com as mães, correto? Eu estava solteiro. Então, quer dizer, eu nunca pulei a cerca, né? Que eu acho que isso daí é uma tragédia na minha consciência. Eu não sou puritano, não sou moralista, eu sou respeitoso. Eu sempre tentei olhar. Primeira sensação que um homem tem é o da paixão. Mas chega um momento
que você precisa transformar isso em amor. Cessa a paixão e entra o amor. O amor é muito múltiplo. Quando você ama alguém além da paixão, você precisa ter essas três coisas. Você precisa respeitar, você precisa compartilhar, correto? E você precisa, em uma outra linguagem, estar pronto para recuar. O amor é um exercício de recuo, não é um exercício de avanço. Curiosamente. Por quê? Porque duas pessoas, por mais que elas se amem, elas pensam diferente. Você tem uma compreensão de uma coisa, ela tem outra. Quando você sente que isso vai para um caminho ruim, a primeira coisa que você tem que fazer é parar. Parar para realinhar as energias. Certo? Porque se continuar avançando, um vai atropelar o outro. Adeus. Adeus. É ladeira abaixo sem freio de mão. E você, o que você pensa, olhando nessas experiências, nessas lições, que você não conseguiu contornar da sua parte? Você, às vezes, olha assim e pensa, poxa, eu poderia ter feito diferente se eu não fosse assim. Tá certinho. Então, o que seriam essas coisas? Eu vou te dizer uma coisa. Se eu digo que eu tenho 5 filhos de 5 mulheres, sendo que com 3 eu casei e nada deu certo, onde é que está o erro? Não pode estar no outro, concorda? O erro está em mim, é óbvio, né? Seria ser egoísta demais e dizer, não, todas essas mulheres erraram. Não, eu errei. Normalmente os dois erram, né? Mas eu vou te falar bem, os dois erram, mas em 5 tacadas, as 5 a bola é para fora, o artilheiro tá ruim. Vai na minha, e eu acho que eu fui um artilheiro ruim. Num período da minha vida, um workaholic obcecado pelo trabalho, e eu só pensava nisso, e abandonava muito. Segundo, eu sempre fui muito impositivo. Por que eu sempre fui muito impositivo? Eu fui criado dos 6 aos 13 anos, minha família é muito pobre, meu pai arrumou um emprego. Eu fui criado no SAM. SAM é o Serviço de Assistência ao Menor, que hoje é essas FEBEMs da vida, correto? E isso fez com que eu tivesse que lutar pela vida e talvez não tivesse tido um equilíbrio necessário lá na frente, correto? E aí, quando você não tem esse equilíbrio, você pensa um jovem, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu parei de estudar muito cedo. Eu quase não estudei na vida. Eu não terminei o 2º grau. Eu tive que estudar sozinho. E fui trabalhar e disse, vou estudar sozinho. Quer dizer, você aprendeu desde muito cedo a se defender, a depender do seu trabalho. Mais do que nada, a palavra é antes, é se defender. E quando você entra numa relação, para não sair do foco, quando você entra numa relação com esse princípio de autodefesa, que nem sempre é consciente, você o que faz? Tudo é um problema. Os pequenos atritos se transformam em grandes atritos. Ao menor revés, você já... Eu era assim. Menor revés, quer saber? Fui. Né? E quando diz fui, veja, que é traumático para mim. Né? Vocês arrumaram um negócio ruim de eu falar? Tá coisa pra gente conversar. Mas, resumo, o que ocorre? Quando você, né, vai vendo essas coisas, você imagina o seguinte, eu nunca criei um filho. Você acha que é mole? É difícil. Tanto é que meu casamento último se arrastou, né? Por quê? Porque eu queria criar minha filha. Aquilo em mim né? É um permanente martírio. No sentido de eu estar sempre refletindo isso. E eu sou um ser, apesar de falar muito reflexivo nesse aspecto. Eu sempre pergunto assim, mas meu Deus do céu, o que o senhor arrumou comigo que nunca dá certo de eu criar um filho? Até que uma hora arrumei uma desculpa para mim, eu disse, é assim mesmo. Assim mesmo uma ova, né? É assim mesmo porque eu provoquei o assim mesmo, não é? Então, isso é um problema. Agora, está correta a informação que foi você que tomou a decisão de terminar esses 3 casamentos? Os 2 anteriores, o último não. O último eu queria continuar, eu tentei tudo. Eu tentei pelo caminho natural, que é o caminho da fé, não deu certo.
Aí nós escolhemos uma terapia de casal, com a melhor terapeuta, uma senhora. Não deu certo. Mudamos para outra, não deu certo. Aí uma hora eu pensei, eu disse assim, será que eu quero continuar casado? Ou será que eu estou tentando resgatar uma coisa que eu não tive, que é criar uma criança em cima da minha filha? E ao pensar nisso, eu digo, caramba, que sobrecarga eu vou deixar para essa menina. Mas a confusão era muito grande. E eu vou te explicar. Eu perdi um emprego em 2008. Primeira vez na minha vida que eu fiquei desempregado. Que para quem tem um prazer tão grande, um orgulho tão grande no trabalho, com certeza lhe afetou muito. Vou te contar, minha autoestima foi lá embaixo. Mas eu sou assim. Talvez por isso eu sempre andei metido em encrenca. Quanto maior o perigo, mais sossegado eu fico, para refletir. É que eu sempre digo, quem tem medo, tem coragem. É o medo que alicerça a coragem. Quem é muito valente é covarde na hora H. Então, o que eu fiz? Em 2008, foi aí que acabou meu casamento. Em 2008, me chamam os donos da Rede TV, em separados e juntos, me pedem para eu fazer uma coisa, que hoje, refletindo, eles estavam certos, e eu não fiz. Chegamos a uma conclusão de que era hora de eu ir embora. E eu tinha feito um projeto. Um dia 20 de agosto, eu recebo a minha última parcela. E eu não arrumava emprego, 8 meses. Os caras iam na minha casa, ia diretor na minha casa. Minha casa estava acabando o dinheiro e estava acabando a comida, porque todo mundo ia lá comer para conversar. Aí chegou uma hora, rapaz, eu olhei, é a cena mais impressionante da minha vida. E olha que eu já vi coisa impressionante. O que é você estar acompanhado sozinho? Eu estava no meu quarto sozinho. Eu sentei na cama, olhei assim para cima, pro céu, e disse assim, ó, eu vou dizer uma coisa pro senhor. Eu vou dizer uma vez só, porque eu não gosto de falar 2 vezes a mesma coisa. Eu já não tenho mais força. O socorre, porque eu não estou conseguindo mais. Socorre por mim, porque a coisa tá ficando de um jeito que mais do que eu, o senhor já sabe como tá. E calei minha boca. E fiquei quieto, fazendo as minhas coisas, que eu sempre faço, né? E fiquei quieto. Dali a exatos 10 dias, pensa um cara 8 meses, aí você dá uma dura lá no homem. 10 dias depois toca o telefone. Quer dizer, esses 8 meses foram uma autoanálise, um período de autoanálise para você? Sem sombra de dúvida. Eu ali vi quem eu era. Eu vi que eu resolvi as coisas de um jeito errado. E em relação ao casamento? Aí é que vai a história. Eu fiquei sozinho, por culpa minha também. Primeiro, o meu temperamento. Porque eu sou uma pessoa mais doce. De repente, eu tenho uns 5 minutos, que no 6º minuto já não sei nem mais o que eu falei. Né? Eu nunca falo as coisas com coração para as pessoas, quando eu estou zangado. Eu falo ali e no minuto seguinte fui. Só que deixa um rastro, porque a pessoa não sabe isso. E aí, eu tinha feito isso. Eu digo, bom, eu não posso ser assim. Eu estou errado. E eu fiquei sozinho. Por quê? Porque eu tinha feito uma vida, como a prosperidade era muita, correto? A minha vida ali, né? Eu não estou querendo falar da minha ex-esposa, porque a culpa foi minha. Eu deixei as coisas caminharem com muita facilidade, no sentido material. Você diria então que a prosperidade, o dinheiro, ele pode se tornar um substituto, até uma distração das coisas preciosas no casamento? Ah, não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Tudo vira um disfarce. E isso fez com que a minha ex-esposa entrasse nesse looping, né, de um consumo muito intenso. E eu tentando segurar a despesa. A lição não estava acabada. Aqueles 8 meses eram só o início do meu aprendizado. Engraçado. Não estou gostando de contar isso aqui não, mas vamos lá. Aí vai vendo. Eu fui a um enterro. Quando eu saí do enterro, eu pisei num buraco.
Quando eu caí, o joelho que está aqui parou aqui. Eu, delicado desse jeito, disse assim, vou resolver. Respirei, pau, destruí tudo. 5 horas e meia na mesa de operação. Pensa na equação. Você tem uma soberba absoluta de achar que resolve tudo, que você é um cara profissionalmente bom, mas pessoalmente você vai deixando rastros ruins. Correto? Mas você resolve. 8 meses aprendendo que você não resolve assim. Que você pode ser cativante, mas não pode ser, às vezes, grosseiro com os outros. Número 1. Número 2, casamento, né? Casamento estava afogando. Estava como se fosse uma sucção, né? Aí eu passo, levanto a cabeça, monto um programa, o programa está indo bem, arrebenta o joelho. Eu fui para a mesa de operação, contando, ninguém acredita. Eu fiquei sozinho e disse assim, bem feito, sua besta. Você não aprendeu tudo no caminho, vai espenar mais. Aí eu vi meu casamento. Mas aí eu vi o ser humano também, não só a mim. Eu vi que eu não tinha aprendido a minha lição, mas eu vi, por isso eu falei no início da palavra amizade, amigo. Foi impressionante como os amigos sumiram. Mas sumiram como se você colocasse um monte de pólen na mão e fizesse assim. Quando foi que você viu que não dava mais? Aí é que tá. Aí eu fiquei na mesa, na cama, 2 meses, 57 dias, para ser mais preciso. E a minha ex-esposa, correto, ela não estava mais afim ali de ficar comigo, ela já estava meio enjoada daquele negócio. O dinheiro estava acabando, depois eu fui ganhar menos na Band, enfim, eu estava saindo do zero. Aí eu já não tinha mais força para reunir novos elementos para restabelecer o casamento. Eu me lembro um dia, eu vou contar, vai dar uma confusão. A minha ex-esposa entra e diz assim, no quarto, ela jura que é mentira, mas é verdade. Ela diz assim, não tem dinheiro nessa casa para viajar, não tem dinheiro para tomar champanhe, não tem dinheiro para comprar carro. Aquilo foi mais ou menos como se me desse um tiro a queima-roupa. Porque eu dizia, caramba. E curiosamente hoje as amizades que eram dela ficaram comigo, né? Eu disse, não tem nem vai ter, porque o negócio está feio. Eu na cama. Eu fiquei com 57 dias e a minha ex-esposa entrou naquele quarto 3 vezes. Ficou no outro quarto e contava no dia. Eu contava. E essa moça que trabalha comigo vinha toda triste, eu dizia para ela, calma, calma, porque o mar tá bravo, mas não é um tsunami. Lá na frente a vida se resolve. Quando eu volto ao normal, eu volto sabendo que aquilo está falido. Foi a hora, eu já tinha tentado o Tito. Foi a hora que eu fui para tentar uma terapia de casal que não deu. Quer dizer, ali você viu que, na verdade, esse período ali revelou coisas que já estavam mal há muito tempo. Revelou coisas que estavam mal há muito tempo. E não resolvidas. E provocadas por mim. Que é mole dizer que é pelo outro. Fui eu que permiti aquilo. Fui eu que abri a guarda para aquilo. Fui eu que em nenhum momento disse, vamos sentar porque assim não vai dar certo. Quando eu fui fazer isso, eu estava num momento de desemprego. Aí, meu amigo, eu vou te contar. O que era um pequeno fogo era a labareda. A casa estava em chamas. E eu tentando investir na minha filha, como eu disse. Eu digo, ela vai culpabilizá-la em um dia. Tem uma discussão que a voz aumentou um pouco. Quando a voz aumentou um pouco, eu pensei uma frase que eu sempre digo. Eu sei como isso começa, mas eu não sei como termina. Eu aí tentei contornar, né? Mas eu não estava conseguindo navegar no barco certo.
Aí no segundo, uma semana e pouco, e eu vou dizer uma coisa para você já em seguida, sobre a vida. A voz aumentou de novo, aí eu fui embora. Eu disse, opa, acabou o respeito. Porque quando a voz aumenta, o respeito já foi pro final. Se eu não consigo te convencer no papo, vai ser no grito, né? Então, aí a voz alterou de novo. E eu tenho para mim, sobre a vida, principalmente a vida de um casal, ela não precisa ser um mar de rosas, não vai ser nunca. Você tem um raciocínio, ela tem outro. Tem uma hora que ela tem um desejo, você tem outro. As das coisas mais simples. Mas um casal, como tudo na vida, nunca briga por coisas importantes. As brigas são sempre pelas pequenas coisas. Eu vejo no que você falou, Marcelo, que isso aconteceu no seu casamento, porque você falou, primeiro você um workaholic, você focava exaustivamente no seu trabalho. Depois aquele pensamento, a minha filha é muito importante, eu tenho que criar a minha filha, que é um pensamento genuíno e importante, mas no momento que você dedica muita atenção em algo que não é o seu casamento, aquilo vai sofrer. E se você depende do seu casamento para ter uma família, para ter um lar para sua filha, você depende de um casamento para ter cabeça, paz, para ter um bom trabalho, então você acaba negligenciando uma coisa que é muito importante para você também. Então aí acho que é um ponto importante para a gente tirar da lição da história do Marcelo. Agora, Marcelo, uma coisa que transpareceu na preparação para essa entrevista aqui é um lema, não sei se é um lema, mas eu entendo que você diz que você vive pelo seu coração e não pela sua razão, ou coloca a razão abaixo do coração. Explica pra gente o que é isso daí, porque chamou a atenção isso. Eu vou te explicar. A viagem mais longa que um homem tem que fazer é quando você sai daqui e chega aqui. Enquanto o homem pensar a vida só com a razão, de uma forma só cartesiana, ele não vai para lugar nenhum. Por quê? Porque ele não olha a vida com amor. Então, eu acredito o seguinte, o que falta no mundo é amor. O que falta no mundo é amor ao próximo. O que falta no mundo é respeito ao outro. A razão, ela é fundamental. Senão você não vive, não é? Quem vive só de amor? Né? Senão todo mundo é Mary Pop. Não é essa a questão. Né? A questão é que uma coisa não substitui a outra. Elas são, né, um amor. E a razão são um casamento. Inclusive, assistindo algumas matérias, reportagens, até ousadas, assim, que pessoas dizem, como que ele tem coragem de fazer isso? A gente percebe aquele fator do medo que você fala. O medo é bom porque ele te dá coragem, ele te faz parar, analisar e se preparar para você então ter a coragem. Quer dizer, é um exercício da razão, sendo que o medo, ele começa com uma emoção, com um sentimento. Exatamente. O que eu quero dizer é o seguinte, assistindo reportagens, a carreira do Marcelo Rezende há 20, 30 anos atrás, você evoluiu muito, você mudou, você amadureceu, você se reinventou. No Cidade Alerta de agora, você se reinventou, ou talvez tem sido quem você sempre gostaria de ser, não sei. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, no casamento há um paralelo muito comum, muito parecido. Por quê? Porque você também tem que aprender a amadurecer, você tem que aprender a se adaptar. Nem sempre aquilo do jeito que começa vai continuar, como você falou, começa a paixão, depois tem que vir o amor. E isso, Marcelo, desculpe a discordância, mas é um trabalho mais da cabeça. Eu digo pra você em que sentido? A gente fala uma frase... vai tirar o amor. Não. Eles estão... Mas o amor está presente. Exato, o amor... Vocês não vão os dois discutir aqui, pelo amor de Deus. O amor que a gente sempre fala aqui, do amor inteligente. A gente fala do amor inteligente, que é esse casamento que você está falando. É exatamente esse casamento. É o amor e a razão. Mas a razão não pode ficar sujeita ao sentimento, porque um dia você está com vontade, outro dia você não está, um dia você sente, outro dia você não sente. Então o amor, ele tem que fazer o equilíbrio, mas ele não pode ficar em cima da razão. Eu queria que você ficasse livre para não concordar com a gente, mas eu achei muito interessante esse ponto que você está falando. Você sabe uma coisa? O casamento,
o sujeito tem que tratá-lo, né? O homem, a mulher, como a história dos alcoólicos anônimos. Todo dia tem que ser o primeiro dia. Eu dizia isso muito no meu último casamento, né? Quando eu amadureci mais. Uma relação, né? Ela precisa ser todo dia o primeiro dia. Tem umas técnicas, correto? Que a minha experiência pode dizer. Acordou? Não começa a falar de conta, porque já começa. Fale sobre a vida. Então, eu acredito o seguinte: nós damos muito valor ao problema e pouco valor à solução. É verdade. Então, para mim, o casamento é assim. Se algum dia casar de novo, e eu tô sempre esperando a convocação, que um dia vai dar certo. Resumo. Você sabe uma coisa? Quando você olhar para sua mulher, você já deve ter dito para quantos anos você está casado? Nós, 22 anos. 22 anos. Se você não disser uma vez por dia que ela tá bonita, você pode ter certeza, está lascado. Ah, isso eu aprendi desde o início. Quando eu esqueço, ela pergunta. E ela também dizer, pô, gostei daquilo que você fez, como você tá bem hoje. Isso, para mim, é a questão. O amor é preciso ser externado. Verdade. Não adianta você ficar apenas, né, em cima disso ou daquilo. Se você brilha teu olho e diz, você tá linda, ela já esqueceu o drama. É verdade. Agora, desculpe, fala. Não, é que eu quero, depois dessa matéria que nós vamos mostrar agora dos bordões que ele criou, eu quero que você responda qual o perfil da pessoa que você gostaria. Não, eu diria o contrário. Eu diria que nós vamos dizer para ele qual tipo de mulher... já tem o perfil. Nós vamos ousar a dizer para o Marcelo qual tipo de mulher que vai dar certo com ele. Tá bom. Marcelo, nossa análise para você é o seguinte. Boa. Da mulher que vai lhe fazer feliz. Diga-me se eu estou errado, diga-nos se nós estamos errados. Mas você parece ser uma pessoa que valoriza muito as coisas simples da vida. A simplicidade. A mulher que vai te fazer feliz é uma mulher que tem essa mesma visão. Ela tem que valorizar as coisas simples, inclusive a simplicidade sua. E você não pede muito. Por você ser assim, você não pede muito de uma pessoa, de uma companheira. E quando nem isso você tem, aí fica difícil. Acho que toca naquele nervo que você falou dos 5 minutos, que às vezes vem e você não lembra no sexto mais o que aconteceu. Você acha? Olha, eu vou te contar. Eu acho que o negócio da simplicidade é uma coisa presente à minha vida. Até pela família que eu tive, não é? Eu sempre digo assim, eu posso entrar no castelo, posso sentar à mesa do castelo, fazer a refeição, eu sei como fazer. Mas eu gosto mais de entrar na casa dos meus amigos e me sentir mais à vontade. Então, talvez não. Seguramente esse é um componente. Outro dia um amigo meu disse assim para mim, pai, como é que você vive sozinho nessa casa? E eu disse assim, eu não vivo sozinho. Ele disse, como? Eu digo, eu não vivo sozinho, eu vivo aqui com Deus. Às vezes ele me incomoda, mas eu vou levando ele bem. E ele vai me aguentando também. Aí eu disse assim, mas poxa, eu tô falando sério. Eu digo, eu também. Eu digo, eu não tô sozinho, rapaz, tô esperando alguém. Eu disse, que alguém? Eu digo, eu também não sei. Mas que uma hora chega. Eu penso assim sempre, né? Sempre a minha expectativa, né, é de que uma hora eu encontre alguém, não é? Que consiga entender não as minhas virtudes, que são poucas, mas os meus defeitos. Mas você quer dizer o seguinte, né? Eu estou falando sério. Você quer dizer o seguinte, entender os seus defeitos para te aguentar ou para contornar, não. Para conversar sobre eles, que é uma coisa interessante, não é? Eu já fiz terapia, né? E tal, teve uma hora que eu olhei, eu digo, acho que eu estou precisando tratar do cara. Daqui a pouco eu vou perguntar se ele quer trocar de cadeira. O cara tá com mais problema do que eu, né? Aí, moral, eu acho isso também. Eu acho que a base da vida
é a simplicidade, né? Então, eu tenho para mim a seguinte frase, né? Quando eu penso no futuro, eu nunca esqueço o meu passado. Então, o meu passado me ensinou nas questões das relações, homem e mulher, né, companheiro, me fez ver os meus defeitos. Os dos outros, eu não me sinto muito capaz de analisar todos. Os meus eu sei, e o principal é esse exatamente, dos 5 minutos, né? É o pior. Mas eu estou aprendendo. E isso é que é importante, é o aprendizado. A gente, como você falou, a gente falou há pouco da sua carreira, você se reinventou, você se superou em muitas coisas e você tem o talento para o trabalho. E a gente sempre fala aqui na Escola do Amor, a gente tem que transferir as habilidades do trabalho para o trabalho do casamento. O casamento é o trabalho. É verdade. E o homem, principalmente, ele entende bem essa linguagem, porque ele sabe, no trabalho ele se vira, ele aprende a dar uma volta no obstáculo. E ele tem que ver o casamento, principalmente, como um trabalho. Que se ele fizer bem, ele vai desfrutar do amor, das emoções e de tudo mais lá na frente. Casamento dá trabalho para fazer, minha filha. Marcelo, muito obrigado. Obrigado, tá bom? Irmão, eu adorei. A gente deseja muito sucesso para você, Obrigado. continuamente na televisão e muito mais na vida pessoal. Obrigado, eu quero agradecer. Eu me senti super bem, primeira vez que eu falo das minhas coisas tão íntimas, né? Mas é como eu sempre digo, sempre tem uma primeira vez para tudo. Ainda bem que foi aqui que eu estou me sentindo legal. Às vezes ele vai participar de novo uma outra vez com uma parceira aí do lado. Né? Já estou ali meio engatilhado, sabe assim?